E agora que temos a página HTML, index.html e os estilos CSS, pelo menos os básicos, os mais importantes definidos, podemos finalmente começar a trazer um pouco de programação JavaScript para aprimorar a validação do nosso formulário. Então, se você vem na sequência de aulas em que eu abordei a construção da página HTML e o arquivo estilos, o que você deve ter até o momento é exatamente o que eu estou mostrando agora, uma página HTML simples, com um formulário com 3 campos obrigatórios e já com alguns atributos de acessibilidade. Temporariamente, o recurso de autocompletar os campos está desabilitado, apenas para não atrapalhar a nossa jornada nessa atividade. E os estilos, você tem aí cerca de 100, cento e poucas linhas, com regras que formatam os campos, os títulos, as partes que são obrigatórias. Uma novidade bem recente foi a utilização de 2 pseudoclasses que representam estados diferentes nos nossos campos, estado inválido com uma borda vermelha e estado válido com uma borda verde. Portanto, ao abrir no navegador, utilizando aqui o GoLive do Visual Studio Code, a extensão GoLive no caso, o resultado que eu tenho aqui, acho que você também, é algo semelhante ao que eu estou mostrando agora na tela. Ao chegar na página já temos ali a sinalização com uma borda vermelha nos campos que são inválidos, inválidos no sentido de não terem sido preenchidos ainda, e aí ao começar a preencher, como por exemplo o nome completo, assim que eu coloco um caractere, para o HTML isso já representa que o campo foi preenchido, e aí a coloração já troca para verde. A borda do campo do input, já houve a troca ali para a cor verde, ok? Se eu for para o próximo campo, e-mail, começar a digitar, e enquanto eu não chegar num formato que se pareça com uma estrutura de endereço de e-mail, repara que ele segue com a borda vermelha, No momento em que eu coloco o arroba e mais alguma coisa, aí já muda, porque o HTML5, através da sua API de validação, já entende que ali tem algo que é pelo menos parecido com uma estrutura de endereço de e-mail. Não é um endereço de e-mail válido ainda, mas o HTML5 não tem essa capacidade, esse grau de compreensão para perceber que eu não coloquei o ponto alguma coisa depois ali do domínio. É aí que vai entrar o JavaScript também, num outro momento em que nós vamos aprimorar a validação desse campo de e-mail. E assim é a mesma situação, enquanto eu não chegar nos 6 caracteres mínimos, segue com a borda vermelha. Assim que cheguei no 6º caractere, seja lá qual for, aí já há a troca para a borda verde. E por falar em indicação de estado válido ou inválido, então borda verde ou borda vermelha, um detalhe adicional que eu vou aplicar aqui, até porque eu também utilizei no projeto original, é em relação ao momento em que essa borda vermelha, a borda do estado inválido, ela aparece. Em especial nos campos que precisam de um pouco mais de informação, como é o caso do e-mail e da senha. O que eu quero dizer é o seguinte, olha só, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui para você enxergar bem. Acabei de chegar no endereço de e-mail, no campo de e-mail, está lá a borda vermelha, sinalizando que está no estado inválido. Começo a digitar e ainda segue com a borda vermelha. Tecnicamente não tem nada de errado com isso, afinal no CSS está desta forma, para que enquanto o navegador entenda como inválido, ele aplica a formatação da regra com a pseudoclasse invalid, no caso a borda vermelha, ok? Mas por um outro lado, existe uma percepção por muitas pessoas de que talvez não seja uma boa ideia ficar gritando, entre aspas, para o usuário que está errado o que ele está fazendo. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, talvez não seja uma boa prática ficar ainda com essa borda vermelha, sendo que eu, como usuário, assumindo o papel do usuário, eu já estou resolvendo esse problema, eu já estou aqui e eu sei que eu preciso digitar um endereço de e-mail. E aí talvez a sinalização ainda persistente como vermelha, que é o que eu brincando com você falei, que é como se estivesse gritando para o usuário, olha só, você está errado, você está fazendo errado, por estar vermelho pode causar essa impressão. Talvez isso não seja uma boa prática, não seja algo bem visto
né, por muita gente ao utilizar formulário, ok? Então eu vou te mostrar uma alternativa a isso, que é dizer para o navegador para ele não ficar colocando essa borda vermelha, né, enquanto o usuário estiver aqui digitando alguma informação. Ele, usuário, né, não terminou ainda a digitação. Portanto, enquanto ele não terminar, talvez não faça sentido ficar gritando, mostrando essa borda vermelha a todo momento para ele. Tá legal? Para ele ou ela, né? E a mesma situação aqui na senha, né? Olhando ali a dica, eu sei que precisa de 6 caracteres. Eu estou resolvendo esse problema. Coloquei 1, 2, 3, mas eu não terminei ainda de digitar, né? Então, talvez nesse meio tempo em que eu ainda estou digitando, né, pensando de novo como um usuário, não quero que fique o navegador, o formulário, gritando para mim que está errado o que eu estou fazendo, né? Eu estou resolvendo esse problema, eu ainda estou digitando. Então, vamos informar através do CSS que a aplicação desse estado inválido ela só deve ocorrer depois que o usuário terminar de interagir com o campo, depois que ele terminar de digitar, e não durante a digitação, ok? E definir isso no CSS passa basicamente por um pequeno ajuste aqui na regra do input invalid, em que nós vamos acrescentar uma outra pseudoclasse chamada not, ou seja, não, né, ao pé da letra, se a gente for traduzir, e dentro dela, entre parênteses no caso, passar a pseudoclasse focus, ok? Aqui é o focus mesmo, tá? Não é o focus visible, é o focus geral, o focus de navegação, o focus tradicional. Na prática, o que está acontecendo agora, né? Nós estamos dizendo para o navegador que ele só vai mostrar a borda vermelha se for inválido, né? Se tiver algo fora do previsto, e se não estiver em foco, ou seja, se o usuário não estiver usando naquele momento o campo, digitando naquele campo, que é a situação que eu estava mostrando para você agora há pouco no campo de e-mail e no campo de senha. Enquanto estiver digitando, enquanto estiver resolvendo a forma, né, de inserir os dados naquele campo, não tem necessidade de ficar gritando para o usuário com a borda vermelha, ok? Vamos deixar para mostrar essa borda vermelha só depois que ele ou ela terminar a digitação, que ele sair de dentro daquele campo. Então vamos fazer um pequeno teste e depois eu volto para deixar um comentário breve sobre isso. Tá legal? Eu vou atualizar aqui a página, né? Repara que os campos novamente começam com a borda vermelha, ou seja, estado inválido, né? Cliquei no primeiro campo, que é o nome completo, e aí repara só, a borda vermelha já não aparece mais, né? Porque eu ainda estou com o campo focado, ou seja, em modo de digitação, portanto a borda vermelha não tem mais por que aparecer, se eu ainda não terminei de digitar o campo, ok? Agora, na hora que eu saio dele, vou clicar aqui fora para tirar o foco, aí o estado inválido volta a acontecer, tá legal? Mas enquanto eu estiver dentro do campo, digitando, resolvendo o que eu tenho que resolver sobre ele, no caso a digitação de um nome, depois de um e-mail, depois de uma senha, ele não deve mais ficar sinalizando em vermelho, ok? Só no momento em que a gente sai do campo, em que a gente tira o foco. Vamos dar uma olhadinha no caso do e-mail. Olha só. Entrei no campo e-mail, borda vermelha não aparece, porque eu estou em modo de digitação. Vou digitar. Ele não mostra o vermelho ainda, porque eu não terminei, eu não saí do campo. Vou colocar o endereço. Está faltando o restante, né? Na hora que eu clico fora, ou seja, eu tiro o foco, olha lá a borda vermelha. Ok? Vou seguir digitando. Terminei a digitação, coloquei o endereço completo, borda verde, sinalizando que está tudo ok. Mesma situação na senha. Enquanto eu ainda estiver digitando, ele não mostra a borda vermelha, ok? Saí do campo, aí sim ele volta a mostrar. Se eu voltar no campo e terminar a digitação, colocando o mínimo de 6 caracteres, o campo não é mais inválido, ok? Então eu sei que é um detalhe bem sutil, talvez você nem queira fazer esse ajuste e tudo bem, ok? Se você quiser manter como estava antes, né?
Mas é que existe essa percepção, né, por uma grande parte, né, de pessoas que utilizam páginas web, né, e profissionais que testam e pensam em recursos que visam a melhor experiência do usuário, para muitas dessas pessoas ficar gritando, ficar toda hora mostrando vermelho, vermelho, né, mesmo que o usuário já entendeu isso e está resolvendo o problema, não é uma boa prática. E aí uma maneira da gente evitar essa situação é fazer esse pequeno ajuste aqui, usando a função not com a pseudoclasse focus, tá legal? E aí eu vou deixar então um comentário bem breve sobre isso, né, para ficar como um lembrete mesmo, que basicamente é só mostrar erro, né, ou borda vermelha, de estado inválido, somente se for inválido e se não estiver em foco ou em uso, né, em digitação, ok? Visando mesmo irritar o usuário, né, ou causar até algum tipo de confusão para ele ou para ela. Bom, ajuste de CSS feito, vamos começar então a parte de programação do nosso formulário, ok? Nós vamos fazer uma série de recursos, né, através do JavaScript, mas de uma maneira gradual, tá legal? Então vamos fazer alguns aprimoramentos até mais simples e muito relacionados ao próprio comportamento do HTML, e depois vamos avançando, fazendo aprimoramentos um pouco mais elaborados, né, até chegar num ponto que teremos algo idêntico ao que eu demonstrei para você, mostrando aqui o site original, tá legal? Então, essa primeira versão programada que nós vamos fazer, ela visa a seguinte situação. Atualizei a página, tá legal? Não preenchi nada, né? E vou clicar aqui no botão criar conta, ok? E aí, no Google Chrome, repara só, já mostra lá para o nome completo, né, um balãozinho com a mensagem preencha este campo, ok? Vou preencher, né? Vou colocar lá o meu nome. Quando eu clico no criar conta, agora há a indicação no campo e-mail, preencha este campo também. Né? A mesma mensagem, inclusive. Né? Vou colocar meu endereço de e-mail, começar a colocar. Aí até aparece ali, ó, inclua um arroba no endereço de e-mail. Tia, né, que foi as primeiras letras que eu coloquei, está com um arroba faltando. Então legal, ele até trocou a mensagem relacionada ao erro, né, para deixar mais claro para o usuário, né, o que estaria faltando. Vou colocar o que ele está me pedindo. Já mudou de novo. Olha lá, insira uma parte depois de arroba, né? Vou terminar. E aí, finalmente, ele sinaliza como verde. Né? Tento criar conta de novo. Olha lá, a mesma mensagem. Preencha este campo. Começo a colocar os dados, né? Então, 1, 2, 3. Aí já trocou a mensagem de novo. Aumente este texto para 6 caracteres ou mais. No momento você está usando 3 caracteres. Bem legal, né? Então, essas mensagens, né, são todas mensagens padrão provenientes do navegador que você estiver utilizando. No caso aqui eu estou no Google Chrome. E são geradas e exibidas através da API de validação que o HTML5 já possui. Ok? O que eu quero te mostrar é que é possível você personalizar essas mensagens. Principalmente pensando em evitar essas mensagens genéricas iniciais que nós vimos agora há pouco. Né? Então, para os 3 casos, ó, preencha este campo. Né? Se eu coloco lá o nome, não coloco o e-mail, preencha este campo. Né? Se eu coloco o e-mail, mas não coloco a senha, preencha este campo de novo. Então, nós conseguimos customizar essa e outras mensagens, porque a API de validação do HTML5 ela conversa com a linguagem de programação JavaScript. Tá legal? E é isso que a gente vai começar a fazer então. Vamos falar para o navegador ignorar a validação padrão e passar a utilizar a validação personalizada que nós vamos programar. Voltando então no Visual Studio Code e mais uma vez dividindo a tela, né, para facilitar as análises, vamos começar na página HTML
informando através de um atributo que nós não vamos utilizar a validação padrão do navegador. Okay? A ideia é que a validação seja controlada através do JavaScript. Ela, JavaScript, vai ainda se comunicar com a validação nativa do navegador, mas possibilitando você, programador, a realizar customizações. Tá legal? Então, entrando aqui na tag inicial, tag form, né, nós vamos passar o atributo noValidate, ok? Ou seja, sem validação. Então, vale a pena um comentário aqui. Nós estamos adicionando, então adicionamos o atributo noValidate, ou seja, sem validação, né, para desativar a validação padrão do navegador. Isso permitirá definir nossas próprias regras ou formas de validação através do JavaScript, do JS. Tá legal? Isso feito, vamos voltar aqui no explorador de arquivos do nosso Visual Studio Code e criar um novo arquivo chamado script.js. Aproveita aí para colocar ele já no modo estrito da linguagem, né? Isso é uma boa prática também de programação. Evita alguns erros. E voltando novamente no index.html, lá no finalzinho dele, vamos fazer o apontamento para esse script. Então, logo depois do main, tag script src, e aí vamos apontar para o script JS. Tá legal? Acho que é legal ali só para fazer um teste, ó, voltar no script JS e colocar um console log, né? Então, log e enter. Vou colocar um OK. E aqui no navegador, deixa eu só dividir aqui a tela mais uma vez. Vamos abrir o DevTools, né, para ver se não deu nenhum erro, se os caminhos foram feitos corretamente, se aquela mensagem de OK foi reconhecida. Então, entrando aqui no console, olha lá o OK. Maravilha, então sinal que a nossa página HTML está conectada ao nosso arquivo de programação JavaScript. E como nós vamos definir mensagens de validação personalizadas, né, através da API do HTML5, nós vamos precisar em vários momentos acessar os elementos da página para realizar manipulações nesses elementos. Portanto, tirando agora o console log e voltando aqui para a linha logo depois do useStrict, né, nós vamos começar realizando a seleção dos elementos que serão de alguma maneira manipulados. Okay? Então eu vou utilizar aqui uma função chamada, ou melhor, um objeto chamado document com uma função chamada querySelector, ou seja, seletor de consulta, né, se a gente for colocar ao pé da letra, e vou pedir para o querySelector procurar pela tag form, ou seja, estou selecionando o formulário inteiro da minha página, né? E vou colocá-lo dentro de uma constante que eu vou chamar de formulário. Ok? Então, se você já tem alguma experiência, mesmo que mínima no JavaScript, né? E logicamente isso era um pré-requisito também, né, para essa sequência de aulas, né? Não tem muito segredo aqui, né? Nós estamos pedindo para o JavaScript percorrer o documento, percorrer a página inteira, procurar pelo primeiro elemento que tiver a tag form. A gente só tem um único formulário, então é ele o único que será encontrado. Tá legal? E aí, a partir do formulário selecionado, nós vamos procurar também, usando o querySelector mais uma vez, pelos campos do formulário. Começando ali pelo campo nome, e aí eu vou guardar numa constante chamada nome. Duplicando aqui a linha para ganhar tempo, ó, vamos pegar o campo e-mail a partir do formulário e também o campo senha.
Então, pedir para o JavaScript primeiro selecionar o elemento principal, que é o formulário, guardar na memória numa constante chamada formulário. Logo depois disso, dentro do formulário, procurar por um elemento chamado nome, por isso tem que passar o hashtag, né? É uma identificação, é exatamente a mesma identificação que nós colocamos quando fizemos o HTML para cada campo. Então, olha aqui o ID nome, o ID e-mail e também o ID senha, beleza? Poderia até pegar pelo name também, poderia colocar uma classe, mas como a gente já tem os identificadores, acaba sendo mais fácil de fazer dessa forma, tá legal? Só um detalhe adicional, né, para não deixar passar, talvez você esteja habituado a fazer a seleção desta maneira aqui, ó. Em vez de usar o formulário.querySelector, né, usar o document.getElementById. E aí, nesse caso, você passaria só a palavra mesmo, sem o hashtag. Tudo bem se você está acostumado a fazer assim, tá legal? Funciona numa boa também. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com Query Selectoral, por conta da versatilidade dessa função. Tudo bem? Dessas funções, no caso, né? E antes de começarmos a programar as funções que vão fazer cada validação para cada campo, vamos só fazer um pequeno teste, dando um console log em cada uma dessas constantes. Então, console log em formulário, olha lá no navegador o que nós temos, ó. Então deve aparecer ali para você, eu vou aumentar um pouquinho o zoom. Ou assim, né, uma setinha mais a palavra form, ou talvez apareça assim, né, dependendo aí da atualização que você fizer no seu navegador, né, se você der um F5, em alguns momentos o console mostra a tag, exatamente como está agora, em alguns momentos talvez ela mostre assim, né, só a palavra form, e aí se você clicar na setinha é que dá para ter uma ideia melhor do que tem lá dentro, ok? As duas maneiras estão corretas, o que não pode é dar erro, né? Se está dando erro, dá uma conferida nesses últimos minutos aqui da aula para ver se você não esqueceu algum detalhezinho, ou pausa o vídeo, né, para poder rever com calma cada detalhe de cada comando digitado, tá legal? Posso fazer o mesmo teste ali passando o console log em nome, olha lá, input nome, passando em e-mail, olha lá no console input e-mail e passando senha, olhando de novo no console, input senha. Então, sinal que foi selecionado corretamente, ok? Bom, vamos começar então a fazer as funções de validação, né? Começando pela função de validação do e-mail, ou melhor, do nome, né, que é o primeiro campo. Deixa eu só colocar um comentário aqui, funções de validação, e aí a primeira que nós vamos fazer é a function validar nome, ok? É o nome que eu sugiro que você dê aí para sua função também. Um detalhe também sobre o JavaScript quanto a funções, né? O JavaScript é bastante versátil quanto à criação de funções. Você pode usar essa sintaxe, começando com a palavra function mais o nome da função, né, que a gente chama de sintaxe de função nomeada ou função declarada. Eu particularmente prefiro essa sintaxe, inclusive, né? Mas o JavaScript também aceita a criação de funções anônimas, que aí no caso ficaria assim. Então, validar nome, e aí a palavra function ali na frente, ó, isso é uma função anônima, ela fica associada a uma constante ou uma variável, tá legal? E o JavaScript também aceita a sintaxe de arrow function, em que ficaria desta maneira. Qualquer uma dessas sintaxes dá certo, se você já está acostumado com arrow function, legal, pode utilizar, tá legal? Mas não se esqueça que tanto a arrow function quanto a função anônima, a ordem, né, com que você programa, ela interfere, né? Basicamente, funções anônimas ou funções do tipo arrow function, primeiro você precisa declarar para só depois fazer a chamada, né? Explicando um pouquinho melhor, aqui eu estou com uma arrow function, né? Eu não tenho como fazer isso, ó.
validar nome, né, chamar a função antes da declaração. Olha lá no meu console o erro que está dando, né? Eu estou na linha número 10, chamando a função validar nome, só que a validar nome só passa a existir a partir da linha 11. Então não dá certo, né? Enquanto que se eu trabalhasse com a sintaxe de função declarada ou função nomeada, né? Assim, aí tudo bem. Tá vendo só? Eu poderia tranquilamente chamar antes ou depois, que tanto faz. O JavaScript consegue reconhecer, ok? Eu, particularmente, prefiro funções declaradas ou nomeadas, tá legal? Por isso que é o que eu vou utilizar aqui ao longo das aulas. E agora que já temos a declaração de uma função, né, validar nome, vamos programar o que ela vai fazer, né? Lembrando que a intenção é personalizar aquela mensagem que vinha aparecendo, né? Aliás, como nós colocamos o noValidate lá no formulário, né, repara que se você clicar no criar conta agora, vai dar erro mesmo, né, porque nem sequer vai chamar a validação do navegador, porque nós a desativamos, ok? A ideia é que obrigatoriamente passe pelo JavaScript, fazendo as validações conforme o que nós vamos programar, beleza? Começando então aqui no validar nome, usando uma condicional, em que nós vamos fazer o seguinte: quando essa função for chamada, e você vai ver daqui a pouquinho, né, de que maneira que ela vai ser chamada, nós vamos pedir para o JavaScript acessar o campo chamado nome, ok? Campo que você selecionou agora há pouco, ó, é uma constante, né? Acessar através dele uma propriedade chamada validity, de validade, né, ou validação, e verifique nessa propriedade validity uma outra propriedade chamada valueMissing, que uma tradução aproximada seria algo como faltando valor, né, ou sem valor, ou seja, campo vazio, né, campo sem qualquer valor. Se isso acontecer, nós vamos pegar aquele campo nome e definir para ele uma validação customizada ou personalizada. Para isso você vai usar uma funçãozinha chamada setCustomValidity. Provavelmente o seu VS Code nem sugere essas funções, né? E normal isso, tá legal? Portanto, atenção redobrada na digitação. Veja que começa com minúsculo, depois tem maiúscula, né? Então fique bastante atento ou atenta a isso, ok? E aí nós vamos setar uma validação personalizada, uma mensagem personalizada, que pode ser algo como: por favor, informe seu nome completo. Vou colocar uma vírgula aqui depois do por favor, né? E aí, caso essa condicional não seja verdadeira, né, é porque o usuário digitou o nome dele, tá legal? Portanto, não houve problemas de validação, né, de valor faltando na validação. Nesse caso, a gente vai para um else, pega o mesmo campo, a mesma função setCustomValidity, e aí você não vai passar nada a não ser aspas vazias, tá legal? Então, basicamente, o que isso está fazendo, né? Vou colocar um breve comentário aqui em cima, ó. Se não houver um valor digitado no campo nome, então defina uma validação, uma mensagem de validação personalizada, ok? Caso contrário, ou senão, deixe ou defina vazio para a função de validação personalizada.
Mas como assim, né, Tiago? Definir vazio, né? Definir uma string vazia? Pois bem, a lógica aqui, basicamente, ela é determinada pelo setCustomValidity, né? O navegador entende que se você colocar alguma informação dentro dessa função setCustomValidity, como colocamos aqui, né, o por favor informe seu nome completo, é porque tem erro na validação, né? Ele entende que se você colocou uma mensagem ali é porque você quer sinalizar que houve um erro mesmo, né? Seja lá qual for, tá legal? Nesse caso aqui do nome, é apenas quando não tem nenhum valor, né? Nenhum valor foi digitado, tá legal? Por outro lado, se você chama a mesma função, a setCustomValidity, né? Mas deixa ali vazio, né? Aspas vazias, né? Aspas e espaço vazio na prática, tudo certo. Ou seja, não houve um erro de validação a partir do navegador em conjunto com JavaScript, ok? Eu sei que é meio esquisito, né? Mas poxa, eu vou ter que deixar abre e fecha aspas, mas é isso mesmo, tá? Deixando aspas, abrindo e fechando aspas para o setCustomValidity é indicar que não tem erro nenhum durante o processo de validação daquele campo, beleza? Se você testar agora, nada vai acontecer ainda, porque a gente não está chamando essa função em nenhum momento, ok? Então, se eu for clicar aqui no criar conta, vai dar ruim mesmo, porque nós não passamos, não chamamos a função de validação. Vamos ver como fazer isso agora. A ideia é executar essa função validar nome enquanto o usuário estiver aqui utilizando o campo, ok? Digitando dentro do campo, né? Pelo menos nesse primeiro momento a ideia é dessa forma, tá legal? Ele está digitando, ao mesmo tempo nós vamos chamar a função de validação. Então, para o JavaScript entender que você quer executar essa função enquanto houver uma entrada, enquanto houver uma digitação ali no campo do nome, nós vamos para isso configurar eventos para cada campo, né? Começando com o campo de nome. Então, nome.addEventListener, ou seja, vamos trazer ali uma função que vai ficar monitorando eventos, monitorando algum tipo de acontecimento na página. Nesse caso, um evento chamado input. Para o JavaScript, o evento chamado input, note que está entre aspas, né? Ele representa digitação, ele representa entrada num campo de digitação, ok? E é legal que isso ocorre praticamente na hora, né, em tempo real. E aí toda vez que houver uma digitação ali naquele campo do nome, nós vamos então chamar a função validar nome, ok? Simples assim. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Voltando no navegador e atualizando. Vou começar a digitar aqui, ó, nenhuma mensagem, certo? Porque tenho digitação, beleza? A digitação ali foi feita, né? Por outro lado, a mensagem de por favor informe seu nome completo, ela ainda não aparece, ok? Para que ela possa aparecer, a gente vai ter que acionar o formulário, né? Mesmo que eu volte aqui, digite, coloque todos os outros campos, inclusive a senha, né? Se eu voltar ali no campo Thiago e apagar, estou clicando fora até para tirar o campo, estou clicando dentro dele de novo e nada da mensagem personalizada aparecer, ok? Então, para que a gente force a análise, né, e a exibição da mensagem, não tem outra maneira, por enquanto, a não ser programar o acionamento do formulário, beleza? Vamos fazer isso agora também. Então, voltando aqui no JavaScript, vamos aqui no finalzinho, pulando algumas linhas, né? Vamos programar o envio do formulário. Lembrando que é uma simulação, na verdade, né? O formulário não será enviado para lugar nenhum, né? Para valer. Para programar isso, precisamos também de um monitor de eventos, só que dessa vez é um monitor de evento para o formulário, de Event Listener.
E evento de envio do formulário ou processamento, né, do formulário é um evento chamado submit, que quando ocorrer vai executar uma função anônima mesmo, uma função que a gente chama de função callback, né? E ao acontecer o acionamento então do formulário, nós vamos chamar a validação do nome. Pô, Thiago, mas você já não está chamando a validação ali em cima? Sim, só que durante a digitação, né? Eu quero também chamar a validação no momento que eu enviar o formulário para realmente forçar o navegador a fazer uma nova avaliação e ver se nada ficou pelo caminho. Ok? Então é uma garantia de que a validação ocorre durante a entrada de dados, mas também uma segunda vez no momento que os dados são processados, enviados. Ok? E aí vamos fazer mais um complemento aqui. Se o formulário, após a validação, ou validações, né? Como vai ter mais duas, já vou deixar no plural. Após as validações for inválido, ou seja, deu ruim alguma validação, nós vamos prevenir ou evitar o envio e mostrar as mensagens de erro. Por enquanto a gente só tem uma mensagem para mostrar, né? E aí, traduzindo esse comentário em código, como que vai ficar? Vamos fazer uma condicional simples, um if, checando se o formulário, ou checando a validação do formulário, se ela deu ruim, né? Se ela deu false, né? Se ela deu negativo, ok? Então note que eu usei ali o exclamação para passar essa lógica, né? Eu quero checar se a validação do formulário não foi bem sucedida. Se deixarmos sem a exclamação, mudou a lógica, nós estaríamos verificando se a validação do formulário foi bem sucedida, né? Se deu verdadeiro, ok? E eu quero o contrário, então exclamação, deu ruim na verificação de validação, eu vou evitar que o formulário envie, né, seja processado. Para isso a gente vai usar aqui o prevent default. Note que o parâmetro, o objeto event, né, a propriedade event que eu estou passando ali, ela ficou sublinhada não, né, sobrescrita, né, ficou com uma linha cruzada, porque eu esqueci de declarar ela como um parâmetro aqui na função, ok? Então é só você colocar o event aqui como parâmetro da função callback, que aí esse event aqui de baixo funcionará, ok? Então o event prevent default, ele anula aquele comportamento padrão de qualquer formulário, que é no momento que você clica no botão, ele tenta te mandar para algum lugar. Muitas vezes esse algum lugar é uma outra página, é um script de processamento, um back-end, né? Então fazendo isso a gente anula esse comportamento de envio, ok? Mas eu também quero mostrar as mensagens de validação, né? E lembra que a gente desativou elas quando colocou aquele no validate lá em cima, né? No formulário, ok? Aí com no validate, o que você programou aqui como mensagem customizada não vai aparecer, ok? Mas nesse momento eu preciso que ele apareça. Então, vamos chamar o formulário e a partir dele chamar uma função conhecida como report validity. Com essa função sendo chamada a partir do formulário, aí as mensagens de validação passarão a ser exibidas, ok? As mensagens de erro, né? E aí, para esse script parar por aqui, não fazer mais nada, vamos dar um return para que sirva como interrupção dessa condicional e dessa função, ok? Vamos lá no navegador fazer um teste, né? Vou dar uma atualizada na página. Cheguei no nome completo, se eu preencher está tudo bem. Se eu não preencher, mas no momento que eu clicar no criar conta, olha lá a mensagem aparecendo agora, né? Que é fruto da execução
do submit do formulário, ou seja, a ação de você clicar no botão ou dar um enter, né, ali no formulário. Quando isso ocorre, a gente chama de novo a função de validação para fazer uma nova avaliação. Como deu ruim na validação, né, ou seja, essa condicional aqui ela foi atendida, né, foi verdadeira nesse caso, ou seja, não houve, né, uma validação bem sucedida, o formulário ele é interrompido e o report validity faz com que a mensagem de erro ou mensagens de erro voltem a aparecer, só que desta vez personalizadas da maneira que você escreveu ali em cima usando o set custom validity, beleza? E agora que a gente já tem esse mecanismo funcionando, né, para validação do nome, dá para usar essa mesma lógica para validação do e-mail e da senha, ok? Então vamos lá, voltando aqui no nosso script, vou fechar a função validar nome e vou abaixo dela criar a função validar e-mail. Também é uma função declarada, né, sem receber parâmetro nenhum. Quando ela for executada, ela vai, através de uma condicional, verificar se o campo e-mail foi preenchido, né? Ou melhor dizendo, se não tem nenhum valor preenchido ali, né? Por isso o value missing nesse caso, é o mesmo que nós usamos no campo de nome. Então, se valor estiver faltando, né, durante a validação do campo e-mail, acho que podemos talvez ler desta forma, né, se um valor está faltando no momento da validação do e-mail. Então, é uma maneira de você interpretar essa condicional aqui, ok? Sendo verdadeiro, então, para o campo e-mail, nós vamos definir uma validação personalizada com a mensagem do tipo: por favor, informe seu endereço de e-mail ou seu e-mail de contato. Só que temos uma outra situação. Então, else if. Lembra que talvez o e-mail não seja válido, né? Talvez esteja faltando alguma coisa, né? Então aqui eu quero uma mensagem mais abrangente, mas que também passe essa ideia para o usuário. Então, se durante a validação do campo e-mail houver algum problema com o tipo, né, de valor digitado ali, vou explicar melhor isso para você na sequência. Então, else if email validity type mismatch, né? Basicamente, esse type mismatch ele tem a ver com esse type colocado no input do e-mail. Lembra que nós colocamos o type e-mail, né? Se alguma coisa digitada ali no campo e-mail não bater, né, com o que está previsto aqui, com o tipo e-mail, então foi digitado um número, foi digitado uma string que não se parece com o endereço de e-mail, foi colocado espaço, né, em qualquer situação semelhante a essa, é algo que não parece ser um tipo e-mail, né, uma estrutura do tipo e-mail, esse type mais mismatch vai dar verdadeiro, ok? Então é um erro de type, né? É um type que não bate com o previsto, ok? Normalmente quando é um endereço inválido, né? Então a gente pega lá o campo e-mail, faz o set custom validity e passa uma mensagem, né? Verifique se o endereço de e-mail ou só se o e-mail está correto, contendo arroba e domínio. Ok? E uma outra situação é se tiver tudo certo. Então, foi preenchido o endereço de e-mail, né? Foi preenchido corretamente, tem arroba, tem domínio. Então, nesse caso, nós vamos definir o custom validity como uma string vazia. Lembrando que ao fazer isso, é uma sinalização para a API do HTML que a validação foi feita corretamente para aquele campo, ok? E como que nós vamos executar essa função, né? Do mesmo jeito que fizemos para o nome.
nós vamos, para o e-mail, adicionar um monitor de evento, evento de input, que é durante a digitação, e aí conforme a digitação for feita, vamos pedir para o JavaScript executar o validar e-mail, ok? Voltando lá no navegador, atualizando a página só para garantir, nome completo, digitei belezinha, endereço de e-mail, Thiago, né? Só que nada apareceu. Lembra o que a gente tem que fazer? Precisamos associar isso ao acionamento do formulário. Então, do mesmo jeito que você chama o validar nome, né, no momento do envio do formulário, aqui nós vamos chamar também o validar o e-mail. Ok? Então, nesse trecho, nós reexecutamos as funções de validação no momento do envio do formulário, ou do acionamento do formulário, né? Vamos ver se dessa vez dá certo. Então, preenchi o nome, tudo ok. Preenchi o e-mail e esqueci o restante. Ó. Vou dar um criar conta. Olha lá a mensagem. Verifique se o e-mail está correto, contendo arroba e domínio. Né? Se eu não colocar nada, olha lá. Por favor, informe seu e-mail de contato. Né? Parei na metade. Olha lá a mensagem de novo. Né? Coloquei o endereço. Agora sim ficou verdinho. Se eu der um criar conta, ele vai parar ali na senha. Né? Ainda está com aquela mensagem genérica. A gente vai personalizar ela agora. Com relação ao campo de senha, voltando aqui para a nossa programação, precisamos então de mais uma função. Né? Então, fechei aqui a função validar e-mail, só para ficar um pouquinho mais organizado, né? E vou criar a terceira função de validação, que é a validar senha. Também sem parâmetros. E também, no momento que for executada, vai através de uma condicional. Nesse caso, acessar o campo senha, a propriedade validity, e aí começando com value missing. Né? Então, valor faltando, né? Não foi digitado nada lá no campo senha. Então, para o senha, nós vamos definir uma validação personalizada, pedindo para o usuário, por favor, digite, ou crie, né, nesse caso, já que é um cadastro, né, crie uma senha para seu cadastro. Ok? Agora temos uma outra situação. Então, else if. E se o usuário digitar lá na senha, uma senha muito curtinha, né, muito curta. Olha lá a propriedade too short, né, que é algo como muito curto. Ok? Lembra que a senha tem que ter pelo menos 6 caracteres, né? Então a gente informa isso para o usuário também. Mais uma vez com set custom validity, dizendo para ele, atenção, a senha deve ter pelo menos 6 dígitos ou 6 caracteres, enfim. Vamos deixar 6 caracteres, né? Porque posteriormente nós vamos associar isso a ter que ter letras, números, símbolos, né? Para ficar algo um pouquinho mais em aberto, tá? Agora passou por tudo isso, tá tudo certinho, digitou pelo menos 6. Então, nesse caso, o set custom validity, como já vimos, vai ficar um abre fecha aspas, que indica que a validação foi feita com sucesso. Beleza? Chamada dessa função do mesmo jeitinho que fizemos as anteriores. Então, senha add event listener, input, e aí o validar senha, ok? Vou só complementar ali o comentário, ó, eventos para cada campo, em que ao digitar chama a função correspondente.
E aí aqui na função de baixo, né, a função de envio do formulário, nós vamos complementar com o validar senha. Vamos testar mais uma vez. Então, não preenchi nome completo. Por favor, informe seu nome completo. Informei. Coloquei o endereço de e-mail errado. Verifique se o e-mail está correto, contendo arroba e o domínio. Esqueci a senha. Olha lá a mensagem. Por favor, crie uma senha para o seu cadastro. Bem melhor do que preencha o campo, né, como estava antes. Preenchi, ó. Só que aí vem o atenção. A senha deve ter pelo menos 6 caracteres. Coloquei mais alguns caracteres. Ficou verdinho a borda, não está mais aparecendo a mensagem. Ok? E aí, a partir desse ponto, era só clicar no botão criar conta. Mas aí não está criando nada e não vai criar mesmo, né? Porque é uma simulação. Mas também não é legal a gente deixar essa mensagem aqui de erro, né? Vamos fazer uma simulação um pouquinho melhor, né? Pelo menos dando a entender o que aconteceria se todos os processos de validação fossem bem sucedidos, ok? Vamos lá, vamos fazer esse ajuste. Bom, para começar, né, além de voltar aqui para a página do formulário, vamos fazer uma pequena mudança, um pequeno acréscimo no HTML, ok? Explicando um pouquinho para você o que eu tenho em mente, é o seguinte. Embora seja uma simulação, né, eu quero, no momento em que ocorreu o acionamento do criar conta, né, e estando tudo certinho com as validações, as 3 validações, eu quero mostrar uma mensagem para o usuário. Né, quero falar para ele que a mensagem foi enviada com sucesso, o cadastro foi realizado com sucesso, ok? Que é exatamente como está aqui no original, né? Depois que eu preencho tudo, coloco lá um e-mail qualquer, a senha, né, atendendo os critérios. Quando eu clico no criar a conta, olha aí embaixo, cadastro realizado com sucesso. Né? Lembrando, não há nenhum cadastro, né, é só uma simulação, mas dá para fazer a simulação ter esse aspecto um pouquinho mais profissional com uma mensagem, beleza? Portanto, precisamos aqui na nossa página HTML, no finalzinho aqui, depois do botão, para ser mais exato, ó, ainda dentro do formulário, nós vamos criar um parágrafo com um identificador que eu vou chamar de sucesso. E nesse parágrafo eu vou colocar a mensagem: cadastro realizado com sucesso. Ok? Podia até colocar uma carinha feliz, ó, um emoji, né? Talvez uma carinha assim, ó. Aí eu já estou enfeitando um pouquinho mais, né? Nem fiz isso no original, tá? Enfim, vou deixar dessa maneira. Da forma que está agora, se eu voltar na página, a mensagem já está aparecendo ali, né? Claro que a gente vai começar com ela escondida, tá bom? Mas deixa assim mesmo por enquanto, até para que a gente possa no CSS fazer uma pequena formatação, né, para esse parágrafo. Então volta lá no Style CSS, cria uma nova regra para sucesso, que é o identificador que foi dado para o parágrafo, né? E vamos fazer ele ter um background color verde. Vamos fazê-lo ter aliás, background color verde não. Vamos colocar o color como verde, né, que é a cor do texto, ok? O background color vai ser uma cor mais clarinha. Pode ser esse aqui. Pode até ser esse. Deixa eu ver como é que ficou. Tá mais para um cinza esse aqui, né? Deixa eu pegar um verde mais clarinho. Vamos ver se esse aqui fica legal. Ah, bacana. Esse aqui tá bacana. Não tá igualzinho ao original, né? Mas eu sempre faço coisas diferentes, então não tem problema. Vamos colocar também um padding. Talvez de 0,75 rm. Deixa eu dividir a tela aqui para ficar mais fácil de visualizar o resultado. Agora sim. Vamos afastar um pouco de cima para baixo, portanto, margem top de 1 rm. Legal, afastei mais, né? Acho que borda arredondada
também para manter o padrão já usado em várias outras partes. E um font weight, né, um peso de fonte de uns 600 também. E acho que eu também vou deixar ele centralizado. Legal, então tem a mensagem ali verdinha, né, cadastro realizado com sucesso, até o emoji ali aparecendo, beleza? Só que eu não quero que isso apareça desde o princípio, né? Eu quero que apareça só se houve as validações sem nenhum problema, né? E aí sim, com o envio acontecendo, mostrar a mensagem, ok? Então, voltando aqui no index.html, nós vamos colocar nesse parágrafo um atributo chamado hidden. Então, isso faz com que o parágrafo comece invisível, ok? E a ideia é que com o JavaScript a gente retire esse atributo hidden para que o parágrafo apareça. Vamos ver como fazer isso. Então, voltando lá no nosso script, dentro da função callback, né, que está associada ao envio do formulário, nós vamos fazer um acréscimo aqui no finalzinho, um pouquinho depois do if que verifica, né, as validações do formulário. Okay? E o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pegar aquela mensagem de sucesso, ok? E tirar o atributo hidden dela, né? Só que aquela mensagem de sucesso é um novo elemento que nós colocamos na página, né? Então, primeiro, lá no topo do nosso arquivo, vamos criar uma nova constante justamente para pegar essa mensagem de sucesso, ok? Vou chamar ela de mensagem sucesso, que será igual a formulário, query selector, e aí procura pelo hashtag sucesso. Ok? Então pegamos, né, a mensagem, o parágrafo criado agora há pouco. Aí voltando aqui embaixo, agora sim, um pouquinho depois da condicional das validações, né, das verificações de validação, né, melhor dizendo, nós vamos chamar esse mensagem sucesso, .hidden, que é o atributo que nós colocamos, né? Cuidado que o VS Code aqui vai sugerir o area hidden, tá? Não é ele, então dá um ESC para ignorar essa sugestão. E aí o hidden é um atributo booleano, né? Isso significa que se você coloca só a palavra hidden, seria o equivalente a colocar um hidden igual a true, né? Ou seja, você está habilitando aquele atributo, né? Mas colocando ele sozinho, isso já está implícito. O fato dele ser colocado é true, é verdadeiro. Portanto, o contrário é false. Estamos removendo o atributo hidden, né? Então, removendo o hidden do elemento. Portanto, tornando-o visível. Ok? Ao mesmo tempo, legal também a gente pegar o formulário, resetar os campos, né? Ou seja, se foi tudo enviado, podemos deixar os campos vazios, né? Até para simbolizar isso de uma maneira mais explícita. Ok? Um último detalhe, ó. Lembra que a gente anulou, né, o processamento do formulário, né? O Event Prevent Default faz isso, né? Se você não coloca, ele tenta te mandar para algum lugar, ok? Que é o que está acontecendo agora aqui, inclusive, né? Se eu tentar enviar os dados, né? Vamos preencher tudo aqui mais uma vez. Dessa vez ele não vai cair aqui dentro desse if, né? Porque a validação foi bem sucedida, ok? Então não tem nada para apresentar, né, de mensagens de erro. Teoricamente ele tem que vir nessa situação para cá. Mostrar a mensagem, resetar os campos e acabou, né? Vamos ver. Vou clicar no botão criar conta. Ele até fez isso que eu acabei de falar, só que na sequência tentou me enviar para algum lugar. Tentou fazer um redirecionamento, que é um comportamento natural de todo formulário, né? Então esse Event Prevent Default, ele tem que funcionar tanto quando cair aqui dentro desse if, ou seja, quando houver algum problema de validação, né, para apresentar as mensagens, para parar o formulário e apresentar as mensagens, coisa que a gente já testou antes, mas ele tem que funcionar também para quando não entrar nesse if e fizer
né, a parte ali da mensagem do reset, ok? Então nem precisa colocar de novo ele em algum lugar aí da função. Você pode simplesmente levar ele para fora, né? Leva ele aqui para cima, ó, ok? Então você vai evitar, né, ou prevenir ou evitar o envio, redirecionamento do formulário agora antes daquelas instruções. Portanto, vai funcionar tanto para o caso de der algum problema na validação, quanto também para o caso de sucesso. Beleza? Vou tirar o comentário aqui de baixo para ficar de acordo com essa alteração que acabamos de fazer. Beleza? Vamos ver se agora dá certo. Então vou voltar. Não vou preencher nada, portanto, mensagens de validação. Estou preenchendo agora. Esqueci da senha, ó, mensagem de validação. Preenchi a senha, vou dar um criar conta. Olha lá que bacana. Dessa vez ele não redirecionou e trouxe a mensagem como previsto. Ok? Um último ajuste que é importante fazermos aqui após essas mudanças, e isso é lá no HTML, ok? Então vamos voltar lá um pouquinho, né? Esse parágrafo aqui, embora tecnicamente esteja correto, ele ainda não está muito acessível, ok? Do ponto de vista aí de boas práticas, né, de acessibilidade. Ele começa invisível e de repente ele aparece, né? Mas para uma ferramenta, uma tecnologia assistiva, né, um leitor de tela, pode ser que ele tenha dificuldade em compreender a ocorrência, né, a exibição dessa mensagem e falar essa mensagem para o usuário que esteja usando uma ferramenta como essa, né? Então a gente vai trabalhar mais uma vez com os atributos ARIA, né, para conseguir tornar mais acessível esse elemento, tá legal? Nós vamos usar dois atributos ARIA aqui, um deles pela primeira vez, né, que é o atributo role, ok? Role significa papel, né, ou finalidade. Para tags semânticas, né, e bem específicas, você não vê esse atributo role sendo aplicado, porque a própria tag já tem o seu papel, já tem a sua finalidade muito clara, né? É o caso ali do botão, button submit, né? Não faz sentido eu vir aqui no botão e dizer que ele tem um papel de botão, ok? Fica redundante, ele já é um botão, né? Não faz sentido eu entrar aqui na tag main, por exemplo, né, e colocar para ela um role, né, de main, porque já é o papel dela, né, se tratar de uma área de conteúdo bastante importante, ok? Mas no caso de elementos que são um pouco mais genéricos, né, como é o caso de parágrafos, é legal sim, né, se necessário, obviamente, né, você definir de forma explícita qual é o papel daquele elemento. Ele está sendo usado com qual finalidade, né? E no caso aqui desse parágrafo de sucesso, o papel que eu vou colocar para ele é o papel de status. Então ele tem a responsabilidade de apresentar, né, uma mensagem de status dizendo o que aconteceu, né, para que qualquer informação que eu quero, né, levar para o usuário através desse elemento, ok? E um outro atributo que nós vamos utilizar, esse não é exatamente uma novidade, né, porque a gente já viu alguns atributos com o prefixo ARIA, né, mas não com ARIA live, ok? E aí é até legal que o VS Code vai trazer ali 3 opções para a gente, né? O assertive, o off, que é desligado, e o polite, né? Qual a diferença entre os dois aqui, né? Que são os mais relevantes para a gente. Já adiantando que nós vamos usar o polite. Basicamente esse atributo configurado, né, como polite, ele define a prioridade de anúncio dessa mensagem de status, né? Mas como assim, né? Ela vai permitir ao leitor, né, controlar em que momento que o texto que está ali no parágrafo vai ser reproduzido para o usuário, né, para a pessoa, ok? A palavra polite, né, se a gente pegar uma tradução dela ao pé da letra, significa educado. Em outras palavras, ela indica que o leitor de tela não vai interromper
o que está falando ou fazendo naquele momento. Ele vai aguardar o usuário terminar a tarefa atual ou a frase que está sendo lida, para somente quando acontecer um momento de silêncio, essa mensagem, cadastro realizado com sucesso, aparecer para ele ou ela, ok? Isso é justamente o contrário do assertive. Né? O assertive, ele interromperia de forma imediata, na hora, talvez para uma situação de erros sensíveis ou erros críticos, até seria legal, né, essa interrupção mais urgente. Mas de uma maneira geral, o polite acaba sendo uma forma mais educada, né, de mostrar ou reproduzir uma mensagem para o usuário sem interromper o que ele já está fazendo antes. Tá legal? Bom, finalizamos então, né, esses últimos ajustes para essa primeira versão programada no nosso formulário de validação, né? Me veio uma ideia agora em mente que eu queria propor para você. Isso nem está no site original, ok? Mas eu queria propor como um desafio antes da gente finalizar mesmo, né, e partir para uma refatoração desse código e trazer outros melhoramentos usando programação. E o desafio é o seguinte, né, você acabou de ver como fazer a mensagem aparecer. Ela começa invisível e ela de repente aparece, né, passando pela validação. E eu queria propor de você tentar fazer com que o botão do formulário, no momento em que ele foi enviado, né, nessa simulação, ele ficasse desabilitado, ok? Ou seja, se o usuário vier aqui e ficar clicando, né, nada acontece, ok? E um desafio adicional, tenta fazer esse botão ficar com uma aparência diferente quando estiver desabilitado, né? Talvez acinzentado, talvez com um ícone, não o ícone da mãozinha, né, mas um ícone de proibido, ok? Então, em resumo, né, meu desafio é tente implementar no seu código aí atual, né, recursos para que no momento em que o formulário for enviado, o botão fique desabilitado, tanto em termos de programação quanto também visualmente desabilitado, tá legal? Então pausa aí o vídeo um pouquinho, tenta desenvolver, né, esses desafios e na sequência eu vou te mostrar uma maneira de fazer isso. Mas tenta você aí primeiro, hein? Boa sorte! E aí, conseguiu de alguma maneira resolver os dois desafios? Ou pelo menos o primeiro desafio? Né? Bom, espero que sim, mas se também não conseguiu, tranquilo, né? Fique em paz. Vamos ver agora uma maneira de resolver isso, beleza? Voltando então no nosso código-fonte, vamos só relembrar aqui no formulário, ó, a gente tem um botão, né, chamado criar, ok? Portanto, se eu quero manipulá-lo de alguma forma, voltando no JavaScript, eu preciso criar uma constante para guardar em memória esse botão. Vou chamar aqui de constante botão criar, que será resultado do formulário querySelector hashtag criar, ok? Então agora o nosso JavaScript sabe, né, reconhece a existência desse elemento, beleza? E aí eu quero desativá-lo, né, no momento que ocorrer o acionamento do formulário, ok? Se fosse direto no HTML, você simplesmente iria entrar aqui no button, né, e colocar o atributo disabled, né, que também é um atributo booleano. Olha só no navegador. Visualmente nem mudou nada, né? Mas agora eu clico no botão, estou clicando, não sei se você consegue ouvir meu mouse, né? Mas eu estou clicando freneticamente e nada acontece, porque ele está desabilitado, né? Se entrarmos no inspecionar elemento, dá para ver mais claramente ali, ó. Olha o atributo disabled, né? Só que eu quero esse atributo não aqui direto no HTML. Eu quero no momento em que o formulário for enviado, né? Exatamente como ocorreu ali com a mensagem de sucesso que passou a aparecer. E do mesmo jeito que a gente fez a mensagem de sucesso pegar o hidden e torná-lo false, né, para removê-lo, nós podemos fazer algo semelhante para o botão criar, só que com o atributo disabled e true, ativando ele. O disabled também é um atributo booleano. Você coloca, ele é true. Você tira, ele é false. Ok? Como eu quero colocá-lo? True, nesse caso. Então, adicionando
o disabled ao botão. Ok? Simples assim. Vamos dar uma olhadinha se isso dá certo. Então, nesse exato momento, ele está habilitado, ó, tanto é que a validação está sendo executada, né? Vou colocar aqui os dados. No momento que eu clicar no botão criar conta, além de aparecer a mensagem, fica de olho aqui, ó, no botão, ok? Olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar agora. Olha lá o disabled sendo carregado via programação. E aí, se eu clico no botão, nada mais acontece, ok? E o segundo desafio era estilizar o botão, né? Deixar ele com uma carinha diferente quando desabilitado, né? Também é algo bem simples de resolver, com um pouquinho mais de CSS. Então, voltando lá no Style, subindo um pouquinho ali nas regras do botão criar. A gente fez o criar hover, Fox Visible, né? Podemos fazer o hashtag criar com a pseudoclasse disabled. Olha que bacana, o CSS tem uma pseudoclasse até para isso, né? Uma pseudoclasse para elementos desabilitados. Quando ocorrer, né, a desativação, né, do criar, a gente pode fazer com que ele tenha uma coloração diferente e o cursor dele também seja diferente. Tem um cursor ali chamado Not Allowed, né, algo como não permitido, que acho que vai dar um efeito bacana, né? Vamos dar uma olhadinha. A cor já pegou, inclusive, né? Porque eu já tinha clicado minutos atrás. Quando eu passar o mouse nele, ó, olha lá o cursor diferente. Legal, né? Então, claro, aqui você poderia fazer o botão ficar escondido, fazer os campos do formulário ficarem escondidos, né? Usar o hidden para cada um deles, né? Então, aí, com um pouquinho mais de criatividade, né, e experimentação, você pode fazer inúmeras coisas, né? Mas para essa atividade, esses dois desafios aqui, essas são as possíveis soluções, tá legal? Lembrando que isso nem existe no original, tá? Me veio a ideia agora há pouco, né? E aí resolvi trazer aqui para a aula, né, para a gravação, além de provocar um pouquinho você a tentar ir além do que a gente está vendo, beleza? Bom, e antes de concluir, né, eu queria mais uma vez trazer a sugestão de você utilizar a IA, né, como o Gemini, Copilot ou qualquer outro aí de sua preferência, para tentar se aprofundar sobre alguns tópicos que a gente viu aqui nessa aula, né? Talvez o principal desses tópicos tenha sido lá no script, né, quando nós aplicamos recursos customizados a partir da API de validação do próprio HTML5, né? Então essas propriedades validity, value missing, essas funções set custom validity, um pouco mais embaixo a check validity, report validity, né? São todas funções que vêm da API de validação da linguagem HTML5 que o JavaScript consegue acessar, consegue realizar, né, modificações como nós vimos ao longo desta aula, tá legal? Então, sugestão é que você entre aí numa IA qualquer e peça para ela algo nesse sentido. Me fale mais, ou me fale a respeito, né, de recursos de validação customizados provenientes da API de validação do HTML5 e com auxílio do JavaScript. Então, jogando aqui no Gemini rapidamente, vamos ver o que ele traz. Além de falar sobre o que é a validação do HTML5, olha lá, logo no comecinho, ó, set custom validity. Se a string for vazio, o campo é considerado válido, né? Falei exatamente sobre isso no começo da nossa programação. Traz alguns exemplos, né? Fala sobre objeto validity, fala sobre as propriedades. Olha só algumas que nós usamos, né? Value missing, type mais match, too short, e tem outros mais, né? Então, claro que tem a documentação, né, no site da MDN, que eu já comentei em outros momentos com você, mas acho que aproveitar as facilidades da IA para
te auxiliar, né, no processo de aprofundamento sobre alguns desses temas. Acredito que é um processo um pouco mais eficiente, beleza? Bom, finalizamos então nessa primeira versão programada aí do formulário. Daqui a pouquinho a gente vai avançar para uma versão um pouco mais elaborada, um pouco mais profissional, também usando esse formulário e também usando a linguagem JavaScript, tá legal? Um grande abraço e até mais.